Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sou docente do Seminário Teológico Canaã. Sejam bem-vindos a esta videoaula da disciplina Epístolas Paulinas. Capítulo 3, 2 Coríntios, o ministério autêntico. A introdução deste capítulo, nós vamos estudar a defesa de Paulo quanto à autenticidade de seu ministério apostólico. Porque, no caso aí, os coríntios estavam até duvidando da autenticidade do ministério do apóstolo. Diziam até que ele não era apóstolo, porque ele não tinha convivido com o Senhor Jesus. Vamos verificar também neste capítulo os fundamentos de seu ministério apostólico, isto é, do ministério apostólico de Paulo. Vamos identificar a tribulação que ele passou, o amor, a sinceridade, a dependência de Deus, a mensagem cristocêntrica, o sofrimento em prol do Evangelho, a santificação e integridade, o compromisso com a generosidade e o zelo com a igreja. Este capítulo tem 9 assuntos. Primeiro ele fala da tribulação, não da grande tribulação, mas da tribulação do próprio Paulo. Ele fala sobre o amor pelos irmãos, o amor que ele tinha pelos irmãos, a sua sinceridade na pregação, a sua dependência de Deus. Ele fala sobre a mensagem cristocêntrica, o sofrimento em prol do Evangelho. Fala no item 7 sobre o compromisso com a santificação e a integridade. No item 8, o compromisso com a generosidade. E no item 9, por fim, fala do zelo com a igreja. Lembrando sempre aos estimados alunos que você pode acompanhar todos os slides, todos os ensinos colocados aqui no slide de forma concomitante com o livro texto, que neste caso aqui está na página de número 105. A tribulação. 3.1. A tribulação. Paulo, ele afirma que as tribulações e aflições por ele sofridas tinham um propósito divino, de consolar, de salvar e encorajar a fé dos cristãos. Paulo também nos mostra que através da nossa experiência com o sofrimento e com as aflições que nós passamos na vida, nós podemos consolar outras pessoas que passam pelos mesmos sofrimentos e aflições. Paulo ainda relata que em viagem pela Ásia, ele e seus companheiros haviam sofrido grande tribulação e que em alguns momentos eles tinham chegado a perder a esperança de viver, ou seja, pediram a própria morte. E isso está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 6 ao 8, quando ele diz assim: mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. No item 3.2, ele fala do grande amor dele pelos irmãos de Corinto. Então, Paulo, ele manifesta, ainda que em lágrimas, o seu grande amor pelos coríntios. E isso está no capítulo 2, no versículo 4, quando ele diz assim: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Paulo então diz que também a disciplina conjugada com o amor e o perdão pode restaurar qualquer pessoa que cai em
pecado. Ele continua dizendo no versículo 5: ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoá-lo e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Portanto, ele fala aqui que o penitente deve ser readmitido na igreja. É o amor ágape entre os irmãos. No item 3.3, o apóstolo vai falar da sinceridade da sua pregação. Ou seja, ele vai dizer assim: olha, a minha pregação entre vocês era uma pregação sincera, uma pregação que não havia falsidade, mesmo porque ele faz essa ressalva porque ele estava sendo acusado de que ele era um falso profeta, o seu ministério não tinha autenticidade, que ele não tinha convivido com Jesus e, portanto, ele não tinha a autoridade de pregar, de ser um ministro de Deus. E Paulo diz que o seu chamado e vocação era para pregar o Evangelho de Cristo a todos, com sinceridade, com mensagem recebida do próprio Deus. Paulo adverte que muitos falsos pregadores estão usando o Evangelho de Cristo como objeto de comércio para ganhar e acumular riquezas para si, enganando também os crentes. E ele fala isso no versículo 17, do capítulo 2, da segunda carta aos Coríntios, que diz: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. No item 3.4, Paulo diz que nós devemos viver em dependência de Deus, assim como ele dependia de Deus em tudo. E, portanto, a dependência de Deus nos afasta de qualquer condição de autossuficiência. Paulo diz que sua capacidade e suficiência tem como fonte o próprio Deus. Ou seja, ele depende integralmente do Senhor. E o seu ministério é marcado pela capacitação divina e não humana. Isso ele fala no capítulo 3, no versículos 4 a 5, que diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, ela vem de Deus. Paulo diz que Cristo lhe habilitou para ser ministro de uma nova aliança. Não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. No versículo 6, diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aqui cabe uma ressalva, um ponto importante, um comentário. Esta letra aí, até algum tempo atrás, muitos entendiam que essa letra aí é a questão de uma pessoa fazendo uma faculdade, de uma pessoa ter um conhecimento humanístico, de uma pessoa realizar um curso de teologia. Então ele dizia assim: a letra mata, mas o que vivifica é o Espírito. E por isso temos que viver em Espírito. E nesse sentido, quando ele diz a letra mata aqui, é que a lei, ela aponta o pecado do homem. A lei que ele está se referindo aí era a Torá, o Pentateuco. Então, quando eu abro a Bíblia Sagrada, no momento em que eu leio uma página, ela está indicando para mim
que eu estou fora de um referencial divino. E por isso o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, a lei aponta o pecado em mim. O próprio apóstolo Paulo falou na carta aos Romanos que ele não saberia que a cobiça é pecado se a lei não registrasse que cobiça é pecado. Portanto, a lei mata nesse sentido. Ou seja, o cumprimento total da lei não é possível de ser feito. Mas Jesus cumpriu a lei por nós. E, portanto, esta menção de que a letra mata é exatamente a lei que aponta o pecado em mim. Agora, o Espírito, ele vivifica a graça de Deus. Algumas diferenças entre o Antigo e o Novo Testamento também é apontado por Paulo. E aí, em diversos versículos, que vai do versículo de número 6 até o versículo número 15 do capítulo 3, né? Da segunda carta aos Coríntios. Então, por exemplo, Moisés no Antigo Testamento, Jesus Cristo no Novo. A letra da lei mata, o Espírito vivifica. Então, ele faz aqui uma diferença do que era no Antigo Testamento com relação às questões espirituais e para o Novo Testamento. Então, por exemplo, Moisés do Antigo Testamento, que foi o regulamentador, né, do Antigo Testamento, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. A letra, ou seja, a lei do Antigo Testamento, o Espírito é o que vivifica hoje. O ministério da morte imperava no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o ministério do Espírito. O ministério da condenação no Antigo Testamento. O ministério da justiça no Novo Testamento. A glória transitória no Antigo Testamento. A glória permanente no Novo Testamento. O véu sobre o rosto e o coração de Moisés. O véu foi tirado, cara descoberta e liberdade. Então, vamos fazer uma leitura, ainda que ela seja um pouco longa, para que a gente venha entender essas diferenças. Ou seja, na realidade, o que o apóstolo Paulo quis dizer nesse capítulo 3 é sobre a excelência do ministério da nova aliança. A excelência, ou seja, o ministério do Antigo Testamento era a sombra desta excelência da nova aliança. Então ele diz assim, a partir do versículo de número 6. Número 7. E se o ministério da morte, gravado com letras... vamos ler a partir do versículo de número 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servirmos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando ali no Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado.
Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Portanto, Paulo aí fala sobre a excelência do ministério da nova aliança e também diz que onde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade, não só do agir, como também do nosso ser. No item 3.5, ele vai, então, agora deliberar uma mensagem cristocêntrica. Paulo diz que sua missão não era de pregar a si mesmo, mas a Cristo Jesus. Paulo diz que nós somos vasos de barro com um grande tesouro dentro de nós, que é Cristo Jesus, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então aí vai uma boa notícia para nós. Os cristãos jamais serão destruídos. É o que diz a palavra. Os cristãos, ou seja, os crentes em Jesus Cristo, jamais serão destruídos. Vamos fazer essa leitura na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo de número 7 até o 9, que diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Quero aqui chamar a atenção para o versículo 9, que diz assim: perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. No item 3.6, Paulo vai falar sobre o seu sofrimento em prol do Evangelho. E nesse sentido, ele fala dos sofrimentos exteriores e fala também dos seus sofrimentos interiores. Isso está posto na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 4 a 5, e no capítulo 11, do versículos 23 a 28. Não faremos uma leitura desses pontos aí por causa da exiguidade do nosso tempo, mas vamos aqui mencionar. Paulo, ele manifesta que por causa do Evangelho, ele teve sofrimentos exteriores, quais sejam necessidades, ele passou por açoites, passou por prisões, por tumultos, por trabalhos, passou por vigílias, passou por jejuns, passou por 5 quarentenas de açoites, menos um, passou 3 vezes açoitado com varas, passou por um apedrejamento, passou por naufrágio, uma noite e um dia no abismo, teve fadiga, teve fome, teve sede, teve frio, teve nudez, teve perigos de rios, de salteadores, de morte, dos judeus, dos gentios, teve perigos na cidade, no deserto, no mar, entre os falsos irmãos. Todos estes sofrimentos, Paulo menciona que foram sofrimentos experienciados por ele por causa da pregação do Evangelho de Cristo, por causa do amor dele ao Evangelho do Senhor, por causa do amor dele ao seu chamado, à sua vocação. Mas ele também fala dos seus sofrimentos interiores, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4, e no versículo 11, no capítulo 11, no versículo de número 28. Diz assim a palavra que ele passou por aflições, passou por angústias e passou também por cuidado de todas as igrejas. Teve o cuidado com todas as igrejas. Depois, Paulo ele vai mencionar algumas virtudes da vida espiritual.
E nessas virtudes ele diz que nós devemos viver em espírito com paciência, com pureza, com ciência, com unanimidade, com benignidade, com amor não fingido, com a comunhão com o Espírito Santo, com a palavra da verdade, que significa pregação do Evangelho, com o poder de Deus, que significa a realização de milagres, e também com as armas da justiça, a proteção espiritual. Observe então que dentro destas virtudes que ele colocou aqui do viver o Espírito, há também aqui algumas virtudes que estão mencionadas no fruto do Espírito lá na carta aos Gálatas, no capítulo de número 5. Outros sofrimentos de Paulo foi o modo de tratamento e de julgamento dos coríntios para com ele, e isso aí está bem explícito no capítulo 6, do versículo 8 ao 10, que diz assim: por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Portanto, aqui ele fala do que ele estava sendo comparado. Um espinho na carne de Paulo foi colocado, e o objetivo de ele não se gloriar, e o objetivo deste espinho na carne de Paulo é para que ele não se gloriasse pelas revelações dadas por Deus. Paulo orou 3 vezes ao Senhor para que o espinho fosse retirado. Porém, o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. Isto está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 9, que diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. No item 3.7, vamos falar sobre o comportamento com a santificação e a integridade. E aí, Paulo, ele dá aqui algumas instruções, orientações, ainda dentro do capítulo 6, quando ele diz que a santidade e a integridade, ela passa por nenhuma comunhão com as trevas. Santidade e integridade passa por nenhuma comunhão com as trevas. É o que ele diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Ainda na sequência, do versículo 16 a 18, diz assim a palavra: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E aí, algumas promessas para os purificados: ser habitação de Deus, ter Deus andando entre os fiéis, ter o Senhor como Deus, ser povo de Deus, ser recebido pelo Senhor, ter Deus como Pai, ser filho e filha de Deus. No item 3.8, ele vai falar sobre o compromisso com a generosidade. E aí ele adentra no capítulo 9,
do versículo 6 até o 13. Ele diz que nós devemos ajudar os necessitados, que é uma bênção. Vamos fazer aqui a leitura. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, do versículo de número 5 até o versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós, e preparasse de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência e superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Então, aqui há alguns princípios na ajuda aos pobres. Então, nós devemos ajudar os necessitados, é uma bênção. Quem contribui com os pobres é recompensado. Nós devemos ajudar os pobres com alegria. Quem contribui com os pobres recebe de Deus tudo o que necessita para o seu bem-estar. E quem supra aos necessitados glorifica a Deus. No item 3.9, o apóstolo vai manifestar o seu zelo com a igreja. E aí, Paulo declara o seu zelo pela igreja do Senhor e o seu grande amor por esta igreja que estava em Corinto. E ele externa isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 1 ao 4, quando ele diz: quisera eu me suportasses um pouco mais da minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitas espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse, de boa mente, o tolerais. Ainda no capítulo 12, versículo 15, ele diz: eu, de boa vontade, me gastarei, e ainda me deixarei gastar, em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? E, portanto, aí Paulo mostra o seu extraordinário amor à igreja, o seu extraordinário amor de Deus que estava nele. Chegamos ao final desta videoaula. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até a nossa próxima aula, se Deus permitir.